Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre o minério de ferro, um pouco das perspectivas macroeconômicas a respeito dessa commodity. E claro, nós vamos falar aqui sobre Vale, vamos falar sobre Bradespar, vamos falar sobre Semin e claro, nós vamos fazer ainda uma análise gráfica a respeito do minério de ferro e um fenômeno que para mim é extremamente importante quando se analisam commodities, que é o retorno às médias. Então, se você tem interesse em todos esses ativos e claro, quer saber se você pode ou não ganhar dinheiro com esses ativos, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, antes de eu entregar essas informações aqui para vocês, eu quero apenas pedir a sua inscrição. Só isso. Bem, então vamos lá. Eu quero começar com vocês trabalhando as notícias específicas, porque eu gosto de ir direto para aquilo que é importante para você investir. Claro, lembrando sempre de se inscrever aqui no canal para que você esteja sempre extremamente atualizado. Pois bem, olhando aqui algumas notícias, nós temos o que Morgan Stanley, que é um banco extremamente conceituado, então não há por que duvidar, por exemplo, das projeções e considerá-las pelo menos razoáveis e com algum embasamento. Pois bem, olhando aqui o que eles disseram, eles têm uma projeção de minério para 2023, então 2023 nós temos aqui, e 2024. Quais são os preços que eles estabeleceram? Eles colocaram uma média aqui em 2023 de 110 dólares a tonelada, já para 2024, 66 dólares a tonelada. Portanto, há sim um problema que nós estamos vivendo na mineração, que hoje nós estamos com um valor da commodity extremamente alto, pelo menos para os patamares normais e ideais dessa commodity, e nós temos uma perspectiva extremamente negativa de outro lado, porque hoje nós estamos trazendo muitos investidores para a bolsa, olhando exclusivamente para grandes dividendos, como Semin, como Brap, que foram empresas, na verdade, que trouxeram altos dividendos na casa ali dos seus 20%, algumas passando até dos seus 20%, de yield num único ano. Então nós temos aqui muitas pessoas que foram atraídas e claro, acabaram criando até um fã-clube em cima dessas ações e claro, eu não posso também me eximir de uma certa maneira, porque eu sempre tive de olho ali na Semin, achava e ainda acho uma ótima empresa. Esses valores aqui de 66, 110 não são valores que vão tornar nenhuma das empresas que eu comentei aqui com vocês ruins, na verdade, vão torná-las menos lucrativas. O lucro continuará vindo, até porque se você for pegar quanto que exatamente cada uma dessas empresas gasta para extrair o minério, depois transportá-lo até um determinado lugar e depois colocá-los ali nos portos para que levem esse minério especialmente para a China, nós vamos perceber que o custo disso tudo ainda assim é inferior a 66 dólares, mas é muito distante dos 110, 120 até 200 dólares que já chegou a custar essa commodity. Pois bem, enxergando aqui essas perspectivas, nós temos que enxergar também outra coisa. O que é? A questão que eles definem as áreas de crescimento em metais. E aí, basicamente, Morgan Stanley afirmou em nota no mercado que a reabertura da China e a perspectiva de melhora da demanda do commodity sustentam forte altas nas ações de mineração e commodities subjacentes. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês, de uma certa maneira, é que quando você tem commodities altas, você, consequentemente, tem também empresas desse setor com preços nunca vistos. Tanto é que Vale chegou a ser cotada a mais de R$100 e há muito tempo que não se via algo do gênero. Na verdade, quando você pega gráficos, claro, ajustados pelos dividendos, você consegue perceber que a Vale ela vem numa crescente e que preços tão altos quanto esses nunca foram vistos na história. Portanto, hoje nós estamos alcançando máximas históricas e que se você se posicionou nessa empresa, por exemplo, a mais de R$100, a 90 ou até R$85 ali por ação, talvez no médio e curto prazo você possa ter algum retorno que vá assim, ser interessante para você, perto ali do seu 7, 8%. Agora, para você que comprou a mais de R$100 ou próximo a esse valor, eu sinceramente enxergo que hoje você com uma queda ali no seu patrimônio de 30, 35% e não tendo dividendos suficientes para sustentar essa perda que você teve, talvez na verdade você hoje esteja amargando um prejuízo nessa empresa. E claro, eu quero mostrar para você que isso não é um erro, porque investir na Vale, na Semin, na Bradespar não torna você um péssimo investidor só porque a ação caiu. Na verdade, você precisa entender que toda a commodity, não só o minério de ferro, como também a celulose e o petróleo, passam por ciclos. E falando especialmente desses ciclos, eu vou trazer vocês aqui para minha tela para a gente analisar um pouco disso.
Como eu comentei com vocês no começo, existe um fenômeno chamado retorno à média. Basicamente, é um valor intermediário entre mínimas e máximas que uma determinada commodity ou ação ela consegue trabalhar, mas especialmente nas commodities eu vejo muito isso. Por quê? Se você analisar, desde 2016, dezembro, que eu coloquei aqui para vocês, mas eu poderia ter arrastado um pouco para trás. Eu vou até indicar para ficar um pouco mais fácil. Estou falando desse primeiro quadrante aqui. A commodity, ela ficou ali na casa dos seus 90 e chegou até mais ou menos o que uns seus 54, 55 dólares. Portanto, nós temos aqui bandas máximas e mínimas que essa commodity atingiu e que, claro, você que se posicionou nas mínimas, claro, não tendo como saber quais eram, mas imaginando ali um movimento próximo ali, você conseguiria fazer boas compras. Então, não estou falando que a pessoa que comprou a 80 estava errado, nem que comprou a 51 estava extremamente certa. Eu estou querendo dizer que, na verdade, o fenômeno de retorno à média exige que você enxergue esse ponto médio, que chegaria aqui mais ou menos aos seus 70 dólares. Portanto, se você fez compras a 80, a 60, a 70, ou até conseguiu comprar ali na casa dos seus 55, depois comprou lá perto talvez dos seus 90, você não fez maus negócios, desde que você consiga enxergar que existe uma média da commodity. Esse mesmo fenômeno, ele aconteceu desde aqui do comecinho da pandemia que nós tivemos, e desde então ela manteve, sim, picos aqui que chegaram a mais de 200 dólares. Sim, ela passou também aqui a ser negociada perto ali dos seus 75 dólares. No entanto, ela manteve uma média. E essa média que eu gostaria de mostrar e ver com vocês como mais importante. Por quê? Ela ficou batendo aqui dos seus 123 até mais ou menos os seus 79, 80 dólares. Portanto, se você fez uma compra intermediária aqui na casa dos 100, 104, 105, você fez ótimas compras das ações relacionadas à mineração. Na verdade, enxergando que talvez hoje esse seja um novo panorama de retorno à média, ou seja, uma commodity na casa dos seus 100 dólares, pode ser que as empresas elas se beneficiem muito disso. No entanto, se você enxergar de uma outra maneira que esse fenômeno todo, ele se deve muito pela pandemia, porque como eu marquei aqui para vocês, toda essa alta da commodity, ela veio exatamente a partir de março de 2020. Se você enxergar, portanto, que o retorno à média não vai ser ao patamar de 2020, mas sim aos patamares de 2019, 18, 17, você talvez tenha preços da commodity realmente como o Morgan Stanley comentou, na casa dos seus 66 dólares, considerando ali uma média do preço anual. Então, olhando de uma perspectiva macro, você pode imaginar, tá bom, pode ser que a China ela não vá demandar tanto minério, que ele vai cair tanto. Mas eu vou trazer uma outra notícia aqui com vocês que eu acho extremamente importante, claro, considerando que você seja um investidor ou uma pessoa que tenha a perspectiva de que os carros elétricos eles vão fazer parte do nosso cotidiano. Então, olha que notícia interessante. Eles colocam aqui que a mineração terá que crescer quase 3.000%, 3.000% de crescimento, caso 40% dos veículos sejam elétricos até 2050. Claro, eu estou trabalhando com vocês numa perspectiva de pelo menos aqui 27 anos. Não é algo que é daqui para amanhã, não é algo daqui que vai acontecer 2, 3 anos. Eu estou falando de uma escala muito grande. E se eu estou falando aqui de um crescimento de 2.300%, eu trabalho aqui com dois problemas. Primeiro, a mineração crescendo 2.900% significa, de uma certa maneira, que as nossas minas, que nós temos aqui especialmente Vale e Semin, elas vão ter o seu potencial de extração reduzido drasticamente. Afinal de contas, se você pegar os planos que eles têm, que eu acho extremamente interessantes que haja planos de crescimento na empresa, mas quando você enxerga que aquele valor suficiente ali de minério que você tem para extrair em 200, 300 anos, eles podem ser resumidos a, por exemplo, 40, 50 anos, você tem uma perda talvez de escala, que eu quero dizer, no sentido de que você não vai conseguir por diversos e diversos anos ter uma mesma receita. No entanto, você vai, de uma certa maneira, também ter reduzido todo esse tempo e você vai poder conseguir extrair uma valorização dessas empresas, na medida que a demanda exigindo a extração do minério vai fazer com que o investimento seja muito mais forte. E o investimento sendo mais forte exige, de um outro lado, também que a commodity ela aumente o seu preço. Então, olhando para um espectro de longuíssimo prazo, já que estamos falando aqui de 27 anos, talvez seja muito interessante você se posicionar na Vale, na Semin,
Claro, enxergando que essa primeira fase da construção dos carros elétricos seja a mais interessante. Por que eu digo isso? Eu fiz alguns vídeos e que eu trouxe essa filosofia aqui com vocês, pelo menos uma ideia para você conseguir enxergar que todas as questões que estão ao seu redor, desde o momento talvez que você acorde até talvez do momento que você vai dormir, enxergando que quando você acorda você vai, por exemplo, ligar a luz e depois você vai para o seu trabalho, você usa um carro, você coloca combustível, depois voltando para casa você usa essas mesmas coisas, claro, e aí tem a questão dos carros, aí tem diversos outros setores que são impactantes na sua vida e que você deve também enxergar isso dentro da Bolsa de Valores. Melhorando aqui o que eu quero dizer para não ficar tão abstrato, a Vale ela extrai o minério de ferro. A WEG ela produz o motor elétrico ou tem a capacidade ali de produzir alguns motores voltados para esse público específico. E nós temos numa outra ponta a Tesla ou algumas outras montadoras também com carros elétricos lá dentro e você pode se posicionar em qualquer momento da cadeia produtiva, enxergando, claro, que cada qual passa por um determinado problema, claro, cada empresa tem ali a sua problemática, tem a sua questão sensível, mas se você souber se posicionar hoje em algumas empresas relacionadas a esse setor, pode ser que no futuro você, enxergando que os carros elétricos serão efetivamente os mais utilizados ou terão uma participação boa de mercado, você pode sim sair muito vencedor escolhendo ações de commodity ou mesmo aquelas industriais ou realmente ali a produção e comercialização de carros. Independente de qual você escolher, peço que faça uma ótima escolha e que ganhe dinheiro na Bolsa de Valores, porque eu quero que todos aqui alcancem a liberdade financeira. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!